Olá a todos, bem-vindos ao canal YouTube do Geração 68, sempre na luta. Hoje, com mais um programa Tema em Pauta. Vamos receber a jornalista, presidente do Comitê Estadual de Memória, Verdade e Justiça do Rio Grande do Norte, Jana Sá. Olá, Jana, muito obrigada pela sua participação aqui no canal YouTube do Geração 68, principalmente num tema que está bombando, vamos dizer assim, nos canais da imprensa e nos canais políticos, que é a anistia. Só para contar para quem nos ouve, Jana Sá é filha, né, de um ex-preso político da ditadura militar, que começou em 1964 e durou 21 anos no Brasil, e até hoje busca, né, vários parentes e vários personagens daquela época ainda buscam por uma anistia, né? E Jana representa filhos, né? Filhos e netos que ainda sofrem com as consequências daquele período, que ela vai nos contar. Boa tarde, Jana. Bom dia, boa noite. Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora em que você esteja assistindo a essa conversa. Eu quero começar aqui agradecendo, Cecília, a você, né? Agradecendo o convite para estar aqui no Tema em Pauta. É uma alegria e, sobretudo, uma responsabilidade muito grande ocupar esse espaço, né? Eu parabenizo o Geração 68 por manter viva essa trincheira aqui de comunicação alternativa, que não se furta, né, a tratar de temas difíceis, mas absolutamente necessários para a sociedade brasileira. São espaços como este aqui que enfrentam o silêncio que tem sido imposto, né, pelo Estado brasileiro, pela história oficial, um silêncio que por décadas tentou apagar, Cecília, as vozes daqueles e daquelas que lutaram pela democracia. Quero saudar, então, a cada uma que nos acompanha nesse momento, mas eu queria fazer uma saudação muito especial à memória dos que não estão aqui conosco, não porque escolheram outro caminho, mas porque tiveram as suas vidas brutalmente interrompidas pela ditadura civil-militar. É por eles, é por elas, né? É pelos que virão que nós seguimos lutando. E eu quero começar, Cecília, me apresentando, né? Você já falou aí brevemente. Meu nome é Jana Sá, eu sou jornalista, sou ativista desse movimento por Memória, Verdade e Justiça. Presido hoje, como a Cecília colocou, um comitê estadual aqui no estado do Rio Grande do Norte, nessa frente. Integro também esse coletivo, muito importante, Cecília, porque diz respeito às consequências, né, os efeitos transgeracionais da ditadura, que é o coletivo de filhos e netos por Memória, Verdade e Justiça. E tem uma história, né, como a Cecília já introduziu, que me atravessa muito profundamente. Eu sou filha, na verdade, de duas vítimas da ditadura civil-militar brasileira, que é Fátima Sá e Glênio Sá. O meu pai, Glênio Sá, militante comunista, perseguido, preso, sobreviveu a 3 prisões, a bárbaras torturas, ficou entre os sobreviventes da guerrilha do Araguaia, mas ele foi morto em 1990, em circunstâncias não esclarecidas. Eu estou falando de uma morte que aconteceu após o período de redemocratização, que no Brasil é marcado pelo ano de 1985, né? Então, ele representa a continuidade de um aparato repressor que agiu durante a ditadura militar, mas que continua a agir até os dias de hoje, após a promulgação, portanto, da Constituição de 1988. E eu cresci, Cecília, ouvindo a minha mãe, Fátima Sá, contestar a versão oficial da história que tentava apagar o que de fato aconteceu, não só com meu pai, mas com tantos lutadores, com tantas lutadoras do nosso povo. E foi dessa escuta, dessa dor e dessa força que veio a minha escolha de vida e de militância, né?
E o tema que nos traz aqui hoje, ele é muito atual, urgente e simbólico, né? Falar da anistia política é uma coisa que é importante para que as pessoas entendam nesse contexto que, de um lado, a gente pede, como coletivo de filhos e netos, uma anistia política, né? E, ao mesmo tempo, a gente está gritando nas ruas sem anistia. Então, é importante que a gente tenha o conceito da anistia. A anistia é um ato jurídico que perdoa crimes cometidos em determinado período, geralmente por motivos políticos. É como se o Estado dissesse, a partir de agora, ninguém mais será punido por esses atos. Só que ela pode ser parcial ou ela pode ser ampla, né? Pode, por exemplo, perdoar apenas os perseguidos políticos, como sindicalistas, militantes, estudantes, ou também incluir aí os agentes de Estado, como foi o caso do Brasil. E aqui está o ponto central da nossa crítica. No Brasil, a anistia que nós pedíamos, ampla, geral e restrita, ela não veio como foi reivindicada pela sociedade civil organizada, né? Ela foi importante no momento, assim, se você olha para o que aconteceu nos países vizinhos nossos da América Latina, Cecília, você vê que a gente conquistou uma anistia dentro do próprio regime militar, então foi o único país que conseguiu isso. Mas ela perdoou tanto os perseguidos como os perseguidores, né? Diferentemente da Argentina, por exemplo, né? Que de todos os países. puniu vários militares na... Isso. O Brasil é o único país, Cecília, sul-americano, que nunca puniu seus agentes violadores de direitos humanos. Essa lei de anistia no Brasil, a interpretação errônea que se dá a ela, impediu que os torturadores e os mandantes de crimes bárbaros, crimes contra a humanidade, crimes que são imprescritíveis diante do direito internacional, né, que foram praticados durante a ditadura civil-militar brasileira, fossem responsabilizados. Enquanto em países, como você colocou, a Argentina, o Chile, o Uruguai, os torturadores foram julgados e presos, aqui eles morreram impunes, né? Muitos condecorados como heróis, né? A gente conviver e eleger um presidente que fez apologia à ditadura, à tortura, e aí que os torturadores, né? Em 2018, revela muito sobre essa impunidade que o Brasil segue, né, como uma política de Estado. E aí, deixa eu colocar só uma questão. É que você está colocando, né, que a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que faz apologia ao brilhante Ustra, que foi um torturador, inclusive, de Dilma Rousseff, que, na realidade, pela própria Comissão da Verdade, foi o único considerado torturador pela lei brasileira. Isso por um trabalho de ex-presos políticos, principalmente da Melinha e a sua irmã, né, que é a Melinha Teles. Só pontuar, porque o Geração 68 vem acompanhando, que para quem acompanha o nosso canal, a gente já entrevistou a Melinha várias vezes e eu gosto sempre de dar esse registro, porque a luta continuou mesmo depois da saída dos porões, entendeu? Então, assim, é muito importante sempre a gente dizer que é uma luta constante, né? A ditadura militar continua, como vocês agora, filhos e netos, continuando essa luta. E a outra coisa é que, na época da anistia no Brasil, houve um acordo, na realidade, um acordo político para que houvesse uma anistia ampla, geral e irrestrita, ou seja, dos dois lados. O que, na realidade, deixou uma porta aberta para essa tentativa de golpe ou um fantasma dessa volta à ditadura militar o tempo inteiro, esse pedido de intervenção militar, porque as pessoas não sabem o que foi a ditadura. Quer dizer, são gerações novas ou gerações que a gente chama as viúvas, né, dos generais, né, quer dizer, que não tem a menor noção do que aconteceu, ou gerações novas que não tiveram
né, informação, pelo menos, não precisavam ter pais como você, né, que viveram, sofreram a tortura, ou foram presos, ou os filhos de desaparecidos, né, mas que não têm a menor noção do que eles estão pedindo. Então, assim, e a anistia para presos políticos e que foram torturados, barbaramente torturados, é por isso que, né, para responsabilizar o Estado pela morte e tortura bárbara, né, isso é uma coisa de direitos humanos, é básico, de pessoas que lutaram pela democracia. O que agora é muito estranho pedir anistia de pessoas que nem presos e julgados estão, mas que alguns já estão julgados, que estão pedindo uma intervenção militar. Não é estranho essa compreensão de anistia? Claro que é, Cecília, mas ela segue essa lógica da continuidade e da impunidade, né? Eles foram anistiados já, essas mesmas pessoas que planejaram, que participaram desse processo de tentativas, novas tentativas de golpe no Brasil, elas estão pedindo a mesma coisa. E é por isso que, do lado de cá, nós defendemos que a lei de anistia, de 1979, ela precisa ser reinterpretada, para que ela não continue servindo como escudo para crimes que não prescrevem, como tortura, desaparecimento forçado, assassinato político, que são crimes contra a humanidade. Mas que ela também não sirva como escudo, Cecília, para as tentativas de golpe, né, que visam, na verdade, essas tentativas de golpe, impedir avanços da sociedade, né, avanços econômicos, avanços políticos, avanços sociais da nossa sociedade. Eu queria até aqui, Cecília, trazer para a discussão esse julgamento, né, do Bolsonaro e, enfim, de outros militares pelo Supremo Tribunal Federal. Essa expressão que veio junto com esse julgamento da ditadura mata, né? Gente, é preciso a gente dizer isso com todas as letras, porque a ditadura ela mata fisicamente, como matou milhares de brasileiros e brasileiras, né, nas prisões, nas florestas, nas periferias, né? Mas ela também mata, Cecília, simbolicamente, ao silenciar a história, ao perpetuar essas estruturas autoritárias que seguem vivas, entende? Então, quando a gente vê os votos dos ministros Flávio Dino e Carmen Lúcia, por exemplo, no julgamento que trata dessa tentativa de golpe do 8 de janeiro, né, da responsabilização de Bolsonaro, né, tornando o ex-presidente um réu, eles trazem à tona essa realidade. Então, ambos os ministros reconhecem a conexão entre a escalada autoritária recente e o passado que nunca foi enfrentado no nosso país. Dino foi muito incisivo ao afirmar que a tentativa de golpe foi uma reencenação farsesca da ditadura. A ministra Carmen Lúcia lembrou que sem memória não há justiça e sem justiça não há democracia. Então, são votos, são marcos importantes que apontam a necessidade da gente de romper com esse ciclo da impunidade, da naturalização, da violência política, da falsa neutralidade, né, Cecília, diante do autoritarismo. E aí, por que nós chegamos até aqui? Pelo que a gente iniciou na conversa, porque o Brasil nunca fez a justiça de transição de forma completa, porque nós pactuamos, como você bem colocou, Cecília, com esquecimento, porque os torturadores, eles morreram impunes e alguns estão vivos, impunes, seguem impunes, porque os arquivos permanecem fechados, porque ainda há ruas, praças, escolas, com nome de ditadores, de torturadores, porque parte das nossas instituições preferiu se calar ou mesmo se aliar a esse projeto de destruição de um processo de efetivação da democracia. Porque se não houve justiça de transição, esse é um conceito também que eu gosto de levantar, Cecília, na verdade nós nunca tivemos a efetivação da democracia no país. Não existe democracia jovem nem nada. Ela nunca foi efetivada completamente, né?
E aí nós seguimos resistindo, é lógico. É importante a gente reconhecer também, Cecília, eu queria elencar aqui algumas das conquistas dos últimos tempos da gente nessa área da memória, da verdade e da justiça. A gente teve a reinstalação da Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos Políticos, né? Essa comissão, Cecília, para a gente ter uma ideia, ela foi implementada na época ainda do governo de Fernando Henrique Cardoso, né, como, lógico, uma luta, uma reivindicação da sociedade civil organizada, especialmente das avós, mães, filhas, netas, sobrinhas, né, de desaparecidos, mortos desaparecidos políticos no Brasil. E aí foi instalado em 95. No governo de Bolsonaro, houve um total desmantelamento, né, das políticas dessa área da memória, da verdade e da justiça. E o último ato dele, em dezembro de 2022, foi o fim colocar fim à Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos Políticos. Esse ano a gente teve a conquista da reinstalação, né, dessa comissão, então foi uma vitória da nossa luta, né? Também a gente pode elencar aqui a decisão de retificar os atestados de óbito de militantes que foram assassinadas pela ditadura, né? Uma medida, eu acho, de reparação mais do que simbólica, uma medida fundamental. Assim como a gente pode elencar aqui a decisão do ministro Flávio Dino, que reconheceu no final do ano passado, no STF, a possibilidade de responsabilização até por fim, né, desses crimes da ditadura. Então, se a gente considerar que se tratam de crimes contra a humanidade, são imprescritíveis, inafiançáveis, quase não saía a expressão, isso é de fundamental importância para a gente entrar nesse tema, inclusive, da reinterpretação, entende, Cecília? Da Lei de Anistia de 1979. Mas no dia pode falar. Não, no dia 26 de março. Eu fico aqui falando desculpa te interromper, mas é porque não, para puxar os assuntos legais. Assim, no dia 26 de março passado, agora bastante semana passada, retrasada, vocês apresentaram um projeto, vocês, filhos e netos de ex-presos políticos, anistiados ou não, enfim, desaparecidos, entraram com um pedido para incluir, né, os filhos e os netos pelas sequelas, vamos dizer assim, né, do que vocês sofreram, né, do que sofreram ou pela perda de algum parente, ou mesmo com a volta, que foi o caso do seu pai, mas que, de qualquer maneira, os danos psicológicos são bastante grandes, e acredito que financeiros também, porque, né, até a pessoa retomar a sua vida demorou. Né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco desse trabalho dos filhos e netos e essa proposta do dia 26 de março, o que consiste, na verdade. Ai, Cecília, ótimo você ter levantado isso. É um pedido coletivo, acho que inédito, né, de filhos e netos, mostrando que a continuidade dos efeitos da ditadura em novas gerações, Cecília. Aqui em casa, por exemplo, eu sou filha, mas minha filha, por exemplo, que é neta e nem conheceu o avô, já está nessa luta e já consegue identificar claramente os efeitos e as consequências para a nossa família dessa ausência, dessa morte, entende? E da continuidade desse aparato repressor da ditadura. Então, o que a gente está pedindo, né, com o protocolo da anistia coletiva, é o reconhecimento dessa dor, não apenas por nós, mas por todas as famílias que tiveram os seus destinos marcados pela violência do Estado. Porque a repressão, e eu vou repetir isso aqui, ela não acabou com a assinatura de uma nova Constituição em 1988. Ela permaneceu na negação da justiça, na impunidade dos torturadores, no silêncio dos arquivos que continuam fechados.
Por isso que o fato de Bolsonaro ter se tornado réu no STF, né, é um fio que é impossível da gente não fazer a ligação, né, que conecta aos generais de 64. Ele e tantos outros que celebraram a tortura, que riram, né, da dor das nossas famílias, que mantiveram viva a herança dessa impunidade. Então, o que a gente quer com esse pedido, Cecília, é justiça. Não a que venha tarde demais, mas a que impede que isso aconteça de novo, e de novo, e de novo. A gente quer que o Brasil reconheça a sua dívida com todos aqueles e aquelas que sofreram, com todos aqueles e aquelas que herdaram esse sofrimento. Porque a efetivação de uma democracia no Brasil, ela só será real quando o Estado admitir o que fez e reparar de verdade aqueles que viveram e ainda vivem as consequências do seu terror. A ditadura nos marcou. Fala, continua. Não, é isso, a ditadura nos marcou, mas ela não nos calou, né? Estou aqui, tantos outros estão aí, ela não vai nos calar, e o pedido de anistia tem esse simbolismo, esse significado para a gente, sabe, Cecília? Só para finalizar mesmo, eu estou aqui falando das consequências para a gente diretamente, mas é importante que a gente entenda que as consequências é para toda a sociedade. É toda a sociedade que tem sofrido com essa herança, com essa continuidade das práticas pelo Estado brasileiro. A gente tem aqui, no canal 68 Sempre na Luta, uma maneira de tentar contar as histórias para que as pessoas, inclusive os mais jovens, possam entender um pouco, a partir da história, né, dos outros, né, um pouquinho entender um pouco o que aconteceu, né? Quer dizer, é uma recuperação da memória, como você mesmo disse. Então, assim, eu gostaria que você contasse como filha o que aconteceu, né, com seu pai, e por que você, né, que aí vai justificar um pouco por que você está tão engajada nesse processo. Se você puder, assim, contar como filha. Claro, Cecília, posso sim. Eu falo demais, você já percebeu, mas sempre tento nessas falas, talvez fale demais para me proteger de entrar tão diretamente nesse aspecto mais pessoal, né, que toca a gente, assim, porque ele já me impediu muito, assim, até de fazer falas. A primeira vez que eu fui falar sobre o meu pai foi numa atividade acadêmica, né? Eu escolhi, inclusive, a minha profissão de ser jornalista tem tudo a ver com a minha história, né? Eu nasci numa sede clandestina do Partido Comunista aqui no estado do Rio Grande do Norte, e eu falo sempre isso porque significa que eu nasci num ambiente de muita efervescência política, de muita discussão, muitos debates políticos, em que a gente, queira quer não, você está ali escutando e absorvendo a história de cada um e de cada uma daquelas pessoas que passaram na minha casa, né? E perdi meu pai, eu tinha 6 anos de idade, Cecília. E naquele momento que eu perdi o meu pai, eu não tinha a dimensão do que significaria para mim nunca mais tê-lo. Como eu acho que não tinha dimensão, muito menos, né, do que isso representaria para a política brasileira também, né? E cresci com a minha mãe, Fátima Sá, que também foi vítima da ditadura, né, de todas as formas, mas estou dizendo vítima também no sentido direto da sua própria atuação, porque é preciso a gente também ressaltar o protagonismo político das mulheres nas lutas por liberdade de ontem e de hoje, né? Existe uma tentativa, se há uma tentativa de apagamento das histórias, a das mulheres é uma tentativa ainda mais perversa, mais cruel, mais ativa, né? E às vezes ganha respaldo na própria
na própria esquerda, né, no próprio campo da gente, que a gente termina silenciando e apagando o papel que essas mulheres tiveram. E a minha mãe é uma referência, Cecília, de vida e de luta para mim, assim, incrível, né? E vou explicar um pouquinho aqui da história para vocês entenderem porque eu enxergo minha mãe dessa forma. Então, nós perdemos meu pai, eu tinha 6 anos de idade, e minha mãe começou a contestar isso, né? E eu só vim entender que fazia sentido essa contestação quando, na escrita do meu trabalho de conclusão de curso, que foi a produção de um livro-reportagem sobre a participação dele, especificamente na Guerrilha do Araguaia, né, que foi um movimento armado de contestação política ao regime, e ele ficou entre os sobreviventes dessa guerrilha. Eu solicitei ali, isso em 2004, então você já tinha ali o governo Lula, que permitiu que alguns acessos, não que a gente tenha completamente esse acesso, mas eu fiz uma solicitação à Agência Brasileira de Inteligência. E eu recebi um documento, Cecília, que mostrou que a perseguição e a vigilância ao meu pai duraram até o ano da sua morte. Por isso que eu estou dizendo e faço essa afirmativa, e posso provar essa afirmativa, de que o aparato repressor continua agindo, né? Porque ele morreu em 1990, então a perseguição não foi só até 1985, quando teve esse marco da redemocratização brasileira, ou até 88, que é a promulgação da Constituição, né, da gente, do Brasil. E aí, a partir daí, eu comecei uma investigação, né, e fui ver tudo que a gente tinha. E comecei a me deparar a ficar muito abismada com algumas ausências. Então, a gente nunca teve acesso ao inquérito policial da morte do meu pai. Cecília, qualquer acidente que aconteça, de trânsito ou qualquer outro, você tem a abertura de um inquérito policial. E a gente tem todos os recortes de jornais desse período, né, desse fato da morte do meu pai, que teve uma repercussão nacional muito grande. Isso foi transformado num ato político. Para você ter uma ideia do que foi aqui para o estado do Rio Grande do Norte, o estado tem 1 milhão de habitantes, né, em 167 municípios. E aí, 3 milhões de habitantes em média. A capital aqui não chega a 1.800.000 habitantes. E só na assinatura, né, só de assinatura no centro de velório, foram mais de 5.000 assinaturas. A gente sabe que nem todo mundo assina, né? Houve uma carreata imensa, sabe? A gente não conseguia... As pessoas nos prédios, nas casas, com bandeiras, toalhas vermelhas, né? Panos vermelhos qualquer que tinham em casa, colocaram vendo o cortejo até o cemitério, né? Do centro de velório até o cemitério aqui na capital potiguar. E eu comecei a ver, então, os documentos. O que é que a gente tinha? A gente tinha uma certidão da delegacia dizendo que não tinha sido possível identificar a placa do Opala, porque qual é a versão oficial da morte dele, Cecília? É de que um Opala com ocupantes alcoolizados teria colidido de frente com o Fusca, que ele viajava, com mais 3 militantes do PCdoB. Não só meu pai morreu, mas a Lírio Guerra também, os dois que vinham no banco da frente. E eles teriam colidido de frente, certo? Só que a placa desse Opala, ela está estampada na manchete de todos os jornais da capital. Como não foi possível identificar? A placa não foi nem arranhada do Opala, entende? E essa mesma placa está, inclusive, Pronto, agora fugiu o nome do documento do ITEP, né? No laudo do ITEP, entende? E é o laudo do ITEP também que me chama atenção, porque o laudo do ITEP contradiz essa versão oficial quando mostra que não foi numa curva o acidente, e que depois que
que o Fusca faz a curva, o Opala imprime uma velocidade 3 vezes maior em linha reta em direção ao Fusca. Então, não foi uma colisão de frente. Então, tudo isso foi me chamando a atenção. Quando o Painho morreu, Cecília, nossa casa sofreu 3 arrombamentos. O primeiro arrombamento desses 3 não levaram um objeto sequer de valor. Levaram documentos do meu pai, eu não tenho uma foto com meu pai, porque levaram os álbuns de fotografia da nossa casa. A quem interessa, Cecília? Isso, a quem interessa ter livros, cadernos, agendas, álbum de fotografia? Né? Essa é uma pergunta, isso por si só já chama muita atenção sobre esse caso. E aí a gente começou a fazer a investigação, inclusive nós lançamos um documentário, Não Foi Acidente, Mataram Meu Pai, reunindo esses e vários outros elementos que eu podia aqui. Estou só citando os principais, né, que levam a gente a essa afirmativa. Mas só para fechar, tem 2 outros elementos que eu acho que eles completam esse quebra-cabeça. São os documentos que a gente recebe depois do Serviço Nacional de Inteligência, são mais de 300 páginas, né, detalhando melhor o que a gente tinha recebido da Agência Brasileira de Inteligência, inclusive detalhando por que em 82 ele foi eleito vereador, morreu sem saber que tinha sido eleito vereador, mas que não pôde assumir porque estava numa lista de pessoas subversivas que participavam, integravam organizações subversivas. Estou falando de 82, né? E que não podiam ser eleitos. E o outro fato é o depoimento, e aí que graças ao papel da Comissão Nacional da Verdade também, que é do ex-delegado do DOPS, o Cláudio Guerra, né? Ele falou e ele tem um livro, Memória de uma Guerra Suja, onde ele cita mortes que aconteceram pós-período de redemocratização e que teriam sido mortes realizadas por agentes da ditadura que não se conformaram com a reabertura, né, política do Brasil. E ele cita o acidente que vitimou o meu pai, dizendo que não foi um acidente, mas uma morte forjada. Então, esse é um pouco da história de como aconteceu. E as consequências são diversas, né, Cecília? Eu fiquei com diabetes, eu tenho diabetes tipo 1, desde os 6 anos de idade, quando meu pai morreu. Então, foi um choque emocional que causou a diabetes, então carrego isso até hoje. Ficou essa tentativa de apagamento, inclusive, de quem ele é e das memórias nossas com ele, ao levar os álbuns de fotografia. E eu estou falando de mim, mas tem o meu irmão, tem a minha mãe. A gente passou a ter um problema financeiro enorme, né, com essa morte, porque havia também não só a perseguição ao meu pai, mas a minha mãe, e ela tinha perdido o emprego nesse período, por perseguição também política, por atividades políticas que ela e Painho continuaram a ter pós-período de redemocratização. Da terceira prisão do meu pai, Cecília, que foi em decorrência da guerrilha do Araguaia, meu pai volta em 75 para o estado do Rio Grande do Norte, porque ele é solto no final de 74, vai para São Paulo, mas volta para o estado do Rio Grande do Norte no início do ano de 75, já com ideia fixa de reconstruir o Partido Comunista do Brasil aqui no estado do Rio Grande do Norte. É por isso que eu disse que aí eu vou nascer numa sede clandestina do partido, porque o partido só vai alcançar a sua legalidade em 1985, com esse marco da redemocratização brasileira. Então, são várias as consequências dessa morte que a gente carrega. Por isso que eu falo, são dores e parecem, às vezes, Cecília, lutas individuais, né? Lutas só nossas, mas são lutas que dizem respeito a toda a sociedade. A sociedade precisa entender que foi com a gente, mas que pode ser com ela. E eu acho que é muito simbólico quando a gente vê como consequência, a gente tem de tentativas de golpe, e a gente precisa falar aqui não só do 8 de janeiro. A gente teve um golpe concretizado contra o presidente Dilma Rousseff. Depois do golpe contra o presidente Dilma Rousseff, o que é que nós assistimos, Cecília? Nós assistimos à implementação de um projeto político antipovo. Então, a gente teve retrocessos na área da trabalhista, né? Com a reforma trabalhista.
a gente tem com a reforma previdenciária, a gente tem... Entende? Então, a sociedade precisa entender que o impacto da nossa vida no aspecto social e econômico também acontece, não é só no aspecto político. E aí você permite a chegada de um presidente que faz apologia à tortura, aos torturadores. E o que é que a gente vê na pandemia? O que a gente assistiu na pandemia é justamente esse escancaramento de um projeto que não tem como prioridade a vida do nosso povo. Não, menor empatia. Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa, talvez, conversar melhor com a sociedade, sabe, Cecília? Já apontando aqui para uma dificuldade nossa hoje, para que as pessoas entendam, e a gente fez isso, a gente fez um ato aqui na capital potiguar, no dia 1º de abril, e a gente fez o ato num bairro popular aqui da nossa cidade, que é um bairro do Alecrim, um bairro popular e um bairro que marcou lutas democráticas pela anistia, pelas diretas, então ele foi o centro da discussão, e hoje é um bairro muito comercial, então explicar aos trabalhadores, né, as suas questões trabalhistas, sabe, ajudar as pessoas que, muitas vezes, Cecília, essas pessoas, que tempo nós temos dentro desse sistema capitalista para pensar sobre nossa própria condição de vida? Você acorda 4h30 da manhã para ir trabalhar, volta 10 horas da noite, entende? E que tempo você tem para você fazer uma análise da sua própria condição de vida, de trabalho? Então, a gente precisa conversar e fazer essas conexões. Então, a gente não está sendo só contra o Bolsonaro. O que está em jogo é um projeto político, entende? O que a gente está fazendo é uma luta contra o fascismo, contra uma política que mata, entende? Que criminaliza a vida, sabe? Que é contra a dignidade da vida humana. É isso que eu acho que a gente precisa conversar e deixar que todo mundo compreenda essas conexões, né? E veja que o impacto é sobre todos e não só sobre nós, que fomos vítimas diretas. Esse é o nosso trabalho aqui do Geração 68, sempre na luta, né? Somos todos participantes, fomos participantes daquela época, dessa época e da época futura, sempre que o canal está sempre aberto para a gente, para a memória e para uma memória que seja positiva para o futuro, né? A gente não como você disse, assim, a reparação que se pede é que isso nunca mais aconteça. Eu te agradeço de você compartilhar a sua história com a gente e a sua luta, que é muito importante, porque é a luta de todos nós, como você diz, toda uma sociedade que sofreu e sofre as consequências ainda de uma ditadura militar que tem muito pouco tempo. Também acreditamos que a nossa democracia é todo dia e a luta por ela tem que ser todo dia. Te agradeço muito, Jana. Acho que a gente vai voltar a conversar muito em breve. Vamos ver o resultado, acompanhar os resultados desse pedido dos filhos e dos netos por uma reparação ampla, e aí sim, ampla, geral e restrita para todos os que sofreram nos porões da ditadura. Muito obrigada. Obrigada a você, Cecília, obrigada a cada uma que nos acompanhou. E só encerrando mesmo, eu queria reforçar tudo isso que foi dito, né? Mas em poucas palavras aqui, que essa ditadura não acabou em 85, não acabou com a promulgação da Constituição em 88, ela permanece nas estruturas do Estado, nas polícias militarizadas, no racismo institucional, no autoritarismo que tenta se renovar. E é por isso que o nosso compromisso é com a memória, porque lembrar é resistir, e resistir é lutar para que nunca mais se repita. Muito obrigada a cada uma que nos acompanhou. Muito obrigada a você, Cecília, e a esse canal da Geração 68. Beijo no coração. Beijo, tchau.